Oi, boa tarde. É, Hoje a gente começa a aula sobre o segundo diálogo, né, desse curso, que é o Eutífron. E, enfim, só para lembrar, né, a gente trabalhou primeiro em duas aulas Apologia de Sócrates e agora vão ser mais duas aulas para comentar o Eutífron. Eutífron. Enfim, eu não lembro como é que se pronuncia, acho que é Eutífron, enfim, não importa. Mas antes de começar a comentar esse diálogo, tem um detalhe que eu gostaria de falar, é que boa parte da maneira como eu estou lendo esse diálogo, ele é feito a partir de um livro da historiadora da filosofia antiga, Rosemary Desjardins, no seu livro Plato and the Good, né, Platão e o Bem, mas que infelizmente não tem uma tradução. E, o que eu vou retirar da leitura dela, né, é, é uma coisa que eu já falei um pouco, né, que é que eu vou tentar levar a sério não apenas os argumentos, mas também os elementos dramáticos elaborados pelo Platão ao longo do diálogo, né? Então, assim, eu vou tentar entender como se, por um lado, né, no que diz respeito aos argumentos, nos argumentos explícitos, o diálogo tem um final aporético, né, ou seja, não se chega a nenhuma conclusão final. Eu queria entender, e isso de novo, né, inspirado na leitura da Desjardins, se a gente olha para os elementos dramáticos, ou seja, nas práticas do Sócrates e do Eutífron, se a gente consegue alguma chave para compreender o que seja piedade, né, que é o grande tema do diálogo, para além de uma aporia, né, ou seja, sobretudo se a gente atenta para uma das formulações que vai ter no final sobre a piedade como uma espécie de participação no trabalho ou na atividade dos deuses. Isso não é uma coisa que a gente vai comentar hoje exatamente, né, porque isso é uma coisa que aparece no final do diálogo. Mas, assim, só para adiantar um pouco, né, essa atividade, esse cuidado dos deuses, ele é, como alguns diálogos parecem implicar, né, sobretudo o Fedro, é uma espécie de cuidado de estruturação e ordenação do mundo e das coisas em sua melhor forma possível. Ou seja, é como se a maneira que é possível ser piedoso seja, desse ponto de vista, tentar fazer a própria coisa que o Sócrates faz nos diálogos. Ou seja, ser paciente com o seu interlocutor, ter interesse para que ambos consigam ser a melhor versão deles mesmos, e isso a partir da abertura para construir um campo comum a partir do diálogo, né? Então, assim, em certo sentido, é como se o que fosse aparecer ao longo do diálogo, né? Ou seja, ao longo da elaboração dramática do diálogo, fosse a própria piedade, e isso fosse a maneira como Sócrates participa do cuidado divino, né? Ou seja, a maneira como ele tenta elaborar, ordenar, criar um campo de inteligibilidade comum é a maneira que um ser humano poderia participar dessa tarefa divina. Mas, enfim, a gente pode... Isso é, digamos assim, uma chave que vai orientar a leitura e que, enfim, às vezes a gente pode até discutir ela em algum outro momento, enfim. Mas, a princípio, eu queria tomar ela como uma espécie de ponto de partida, mas não algo que eu vou propriamente demonstrar fora do diálogo, né? Ou seja, não vou ir atrás dos textos que a Desjardins elabora para sustentar essa interpretação, mas eu acho que o que ela permite é com que a gente possa ler o diálogo de uma forma que ele faça até mais sentido, né? Mas, enfim, começando o diálogo, enfim, um diálogo bem curto, né? Menor que a apologia, mas menos dramático, talvez, né? Enfim, o que não significa que tenha menos coisa para falar, na verdade, é o contrário, né? Sinto que tem mais, embora nesse caso específico é uma coisa que enfim, né? Quase como se na obra do Platão, esses dois pontos, né? O ponto explícito, ou seja, argumentativo e dramático, eles não se opõem, né? Eles se complementam. Então, eu acho que isso é mais próximo do que o Sócrates, do que o Platão vai fazer na maior parte dos seus diálogos, né? Já que assim a apologia é uma espécie de exceção ao modo de proceder usual dos diálogos.
Mas, enfim, como todo diálogo platônico, né, ele começa com uma espécie de moldura, e no caso a gente vê um encontro do Sócrates com Eutífron perto de um tribunal de processos religiosos, né? Então, assim, Sócrates ele está ali porque ele está prestes a conhecer a acusação de um tal de Meleto, né? A gente já viu no encontro, nos encontros passados, enquanto a gente comentava a apologia, que o Meleto era justamente quem fazia a acusação e que é dramatizada na apologia, né? Mas, enfim, o Sócrates está indo conhecer a acusação de Meleto, que iria acabar condenando ele à morte sob a acusação de corromper os jovens. Então, assim, já nesse momento inicial, eu acho que é engraçado assim, no texto, você vê que tem um certo ar irônico, né, que trata a acusação como tendo como objetivo de limpar a cidade, né? Ou seja, que de cara já exibe um certo elemento social da filosofia, né? Seja entre seus defensores e detratores. Agora, engraçado também, né, quando Sócrates comenta que, que vai começar por ele, né? Tem um ar assim meio. Primeiro a gente tira a Dilma, né? Mas enfim, isso aí foi só uma impressão que eu tive, mas que eu acho que, enfim, é interessante ver como as coisas mudam para ficar parecidas, né? Mas enfim, o Sócrates então ele vai comentar, né? Que eu vou usar de novo, né? Só para marcar de novo, estou usando a tradução do José Trindade Santos. E ele, assim como na apologia, ele divide o texto em parágrafos, né? Então vou me orientar por essas marcações. Mas enfim, no primeiro parágrafo ele faz esse comentário, né, sobre por que ele está ali, e no segundo parágrafo ele começa então a comentar sobre como ele está ali porque ele foi acusado de ser ímpio, ou seja, de introduzir novos deuses na cidade. Então, assim, nesse momento, o próprio Eutífron, que é um amigo do Sócrates, ele fala, reage, né, como se essa acusação fosse absurda, né? Inclusive, e eu acho que esse é um elemento central para o diálogo, o Eutífron ele vai se compadecer pelo Sócrates, porque ele também se percebe como uma espécie de profeta mal interpretado, né? Então, assim, tanto Sócrates quanto Eutífron, eles agiriam a partir de alguma espécie de inspiração divina, e o próprio Eutífron comenta, né, que, enfim, não lembro se nessa parte, ou se é um pouco mais para frente, mas ele comenta que, por conta disso, não levam ele muito a sério quando ele fala, né? Então, assim, você vê que o Eutífron tenta marcar nesse início do diálogo uma certa semelhança entre a aparência dos dois, né? Entre como eles são recebidos. O contraste, mas o contraste entre esses dois vai ficar um pouco mais claro à frente, né? Porque, bem, a gente vê duas pessoas que são inspiradas pelos deuses, né? E, e o Eutífron, enfim, ele assume esse manto de profeta, né? Mas ele fala de cara que ele acha que não vai dar em grande coisa essa acusação contra o Sócrates. Então, assim, uma coisa que eu acho que é importante comentar, né, é que, por conta desse pequeno detalhe, né, que ele acha que não vai ser possível, aliás, não vai levar a grande coisa essa acusação, é que, bem, a gente sabe o que acontece com Sócrates, né? A gente já leu a Apologia, e a gente sabe também que ele foi condenado à morte e que ele vai morrer, né? Que ele foi assassinado pelo Estado a partir dessas circunstâncias. Então, assim, a gente já sabe, então, desse detalhe, que ele não é um profeta real, né? E isso é, de fato, o que permite com que a gente comece a contrastar a imagem que ele tem da piedade, que vai ser construída ao longo do diálogo, pelas suas definições, com a ideia de piedade do Sócrates, né? Então, assim, sim, ambos estão supostamente seguindo uma missão divina, mas já salta para os olhos, né, como é que o Sócrates ele assume a sua missão com o mesmo vigor do Eutífron, mas sem as certezas sobre o conteúdo dessa missão, né? Porque, assim, talvez seja aí que a gente veja a falsidade da inspiração divina aqui do Eutífron. Porque, aparentemente, ele consegue, pelo menos no início do diálogo, né, ele diz que ele faz isso, ele conseguiria exprimir e circunscrever o que ele entende por piedade de maneira bem clara, né?
E talvez isso acabe marcando contra a sua vontade, que isso é justamente o que faz com que, o que indica, né, que ele está preso nos limites do humano, do inunciável e do determinável. É como se achar que se domina a sua participação no divino fosse o primeiro sinal de que você não está do lado de dentro da inspiração divina, mas do lado de fora. Já que a participação no divino implica justamente uma certa distância, né? E assim, a gente vê no Sócrates uma atitude oposta, né? Ele entende que justamente participar de algo divino, ou seja, ser piedoso, né? Ou seja, aquilo que a gente falou no início, né? Participar da atividade, do trabalho dos deuses, é ser tomado por algo que o excede, né? Então, assim, essa distância, ela acaba fazendo com que essa coisa não possa ser expressa imediatamente para si mesma, né? E a gente sabe, o Sócrates ele faz questão de falar o tempo inteiro que ele não sabe de nada. Ele não tem nenhum conteúdo positivo na filosofia dele, né? Inclusive a gente viu na Apologia como ele fala que o próprio Daimon só aparece para ele falar um não, né? A inspiração divina quando vem, ela vem no espírito de uma negação muda, né? A gente falou um pouco sobre isso quando a gente comentou a Apologia. Então, assim, essa sensação, né, de ser efetivamente de ser tomado por algo que o excede, que vai justamente botá-lo ele na posição de ignorância que quer ser compreendida, né? Então, assim, o fato de que ele é excedido por algo que é justamente a indicação de algo divino é também algo que ele pode avaliar e pode, enfim, confiar mais, porque justamente o que ele toma como a piedade dele, na verdade, deixa ele perdido, né? E deixa ele desejando saber, né? Ou seja, ele se encontra na posição de aspirar ao saber, sem por isso achar que ele pode dominar esse saber, né? Já que, obviamente, a gente só pode exprimir positivamente as coisas para nós mesmos em limites humanos, né? Ou seja, nos limites da nossa finitude. Então, assim, ainda que a aspiração, no caso, seja um motor para articular as tentativas de expressão para ir um além, essa aspiração, pelo menos no campo socrático, ela não deseja e nem toma como possível dominar completamente o campo do saber, né? Então, assim, e essa questão, né, que, assim, talvez sejam uns meros detalhes ali no texto, eu acho que elas são importantes, porque é justamente essa suposta proximidade entre os dois, né, ou seja, de serem duas figuras inspiradas por Deus, que vai acabar deixando claro que o diálogo não é uma simples elaboração de ideias no campo discursivo, né? Cada um, em seu modo de ser no diálogo, ou seja, em sua apresentação dramática, também vai acabar expondo o fundo sobre o qual se pode entender a piedade, né? Então, assim, a gente fica com duas imagens da piedade que são visíveis a partir não apenas do que eles discutem sobre o que é piedade, mas a partir da maneira como eles agem no interior do diálogo, né? E assim, bem, então Sócrates vai marcar, né, algo que é, digamos assim, que é interessante no parágrafo seguinte, algo interessante sobre a sociedade ateniense, né, que eu acho que vale um comentário breve, né, que que eu acho que também ecoa no sentido geral do diálogo, que é uma certa hostilidade com relação aos que tentam ensinar, né? Tanto que o Sócrates até fala, vou citar aqui, ele fala no parágrafo 3, no início, os atenienses, pelo que me parecem, não se preocupam muito com alguém que pensa em ser hábil, contanto que não esteja para ensinar a sua sabedoria. Mas se pensa o que faz os outros como ele, irrita-se, seja por inveja, como tu dizes, seja por qualquer outra razão. Então, assim, que acontece aqui? O Sócrates está dizendo, né, que o que tem em Atenas e que vai assim acabar respingando nele, né, não é uma espécie de anti-intelectualismo puro, né, mas é um problema com a partilha e a construção de uma linguagem comum, né, de um campo comum, ou seja, justamente aquilo que o Sócrates deseja fazer como uma atividade filosófica. Inclusive, nesse ponto é interessante que o Sócrates ele marca uma distância entre ele e o Eutífron depois que o Eutífron tentou aproximar eles a partir da ideia de que ambos são inspirados divinamente, né? E qual é essa distância? A distância é que, enquanto o Sócrates ele é inspirado, mas ele é levado por essa inspiração a comungar com os outros, a dividir, de certa forma, o seu dom,
o Eutífron, ele não tem essa pretensão, né? O próprio Eutífron, enfim, não tem o menor problema em admitir isso, né? Que isso não é uma questão para ele. E é por isso que, enfim, depois de comentar esses detalhes, né, enfim, dessa apresentação, o próprio Sócrates vai perguntar para o Eutífron que diabos ele está fazendo ali, né? E a história do Eutífron, eu confesso que eu acho ela maravilhosa, né? Ela tem é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo é meio tortuosa se você começa a pensar, né? Mas basicamente ele está ali para acusar o seu pai de homicídio, né? Ou seja, ele foi para o tribunal porque ele quer abrir um processo contra o seu próprio pai, porque o seu pai teria feito um homicídio. E é uma acusação que ele mesmo, o Eutífron, reconhece, que é uma loucura, já que vai contra não só os costumes que ele segue, né? Já que vai contra os costumes que ele segue, né? Ou seja, contra os costumes da cidade. E o Eutífron vai marcar, né? Que, enfim, se ele faz isso, não é porque ele quer, é justamente porque ele precisa seguir os deuses. Então, assim, a gente vê aqui um embate, né, entre uma espécie de um direito natural e um direito... Acho que o pessoal geralmente usa essa categoria para falar do antigo, né? Que é um debate entre o direito natural e o direito à família, ou a lei do local, enfim. A questão é, existe um embate aqui entre os costumes da cidade e uma suposta honra aos deuses, né? Que, bem, pelos costumes da cidade, seria louco ele acusar o próprio pai. Mas, se ele se atenta aos direitos divinos, né, ou seja, ao que ele deve aos deuses, então ele precisaria, de acordo com essa justificativa dele, né, ele precisaria acusar o pai. E assim, esse crime tem uma estrutura interessante, né, que é a seguinte: primeiro, ele vai dizer que um escravo dele, e eu acho que isso é importante, né, porque fica, acho que não é que seja uma coisa assim definitiva, mas eu acho que tinge um pouquinho assim, dá um pouquinho de cor assim para a situação, assim, tira do preto e branco um pouco, né? Mas enfim, vai dizer que um escravo foi morto num gesto de raiva por um trabalhador assalariado. Aliás, na verdade é isso, né? Um escravo foi morto num gesto de raiva por um trabalhador assalariado do Eutífron, que, por sua vez, na medida que ele foi ser punido, né, pelo, pelo pai do Eutífron, um aristocrata, enfim, dono da situação, ele acaba matando esse cara por uma espécie de esquecimento, né? Então, assim, só para ficar um pouco confuso, né? Eu sei, vou repetir aqui, né? Basicamente, tinha um escravo que ele foi assassinado por um cara que era um trabalhador assalariado no mesmo lugar que o escravo, né? E aí, esse trabalhador assalariado, o pai do Tifron pegou ele, botou ele num local, fechou ele lá e decidiu perguntar, enfim, para alguém da cidade, enfim, para alguém da justiça, o que ele deveria fazer com esse trabalhador, né? Porque, enfim, lembrando, esse trabalhador assalariado ele não é um escravo, ele não é uma propriedade, né? Mas, enfim, esse trabalhador assalariado, o pai do Tifron esqueceu ele ali, e, enfim, começou a pensar em outras coisas, o que também é maravilhoso, né? Porque que delícia isso, né? Você prende alguém num porão e aí você esquece da pessoa, né? E esqueceu, o cara morreu de fome. E aí depois, quando o pai do Tifo voltou lá com a ideia do que ele tinha que fazer, o cara estava morto, né? Então, assim, o escravo foi morto de propósito pelo trabalhador assalariado e o trabalhador assalariado foi morto pelo aristocrata por uma espécie de esquecimento, né? Tipo assim, é tão irrelevante a vida dessa pessoa. Então, assim, o que vai ser afirmado nessa situação, né? É que, primeiro, o fato de que foi contra um homicida e o fato de que foi um homicídio sem intenção faz com que a família do Tifron ache uma loucura acusar o pai, né? Acho que a minha gata aí deu um... Peraí. Momento de tensão. Bem, o fato, então, de que foi contra um homicida e um homicídio sem intenção vai fazer com que a família ache uma loucura ele acusar o pai digamos assim, de assassino, né? É como se, primeiro, o fato de que era contra um homicida significasse que, bem,
um homicídio está compensando o outro, né? E também o fato de que não teve intenção, pô, ele não fez de propósito, né? Enfim, foi sem querer e tal. Talvez a gente não deve levar a sério, né? Enfim, é bem esquisito, né? De certa forma. Mas o Eutífron sabe que mesmo sendo chamado de impiedoso, né, pela família, ou seja, a família está chamando ele de impiedoso por ele ir contra os costumes locais, sociais, enquanto o Eutífron acha que, na verdade, ele está sendo maximamente piedoso, porque ele está respeitando aquilo que é requisitado pelos deuses, né? Então, assim, para ele, por que ele continua com isso, mesmo tendo a família dele contra ele? Porque é uma tarefa ética, né? Ou seja, essa atividade que ele está fazendo, né, essa acusação, ela ajudaria a purificar o ambiente social, independente do que está em jogo, né? Ou seja, independente de qualquer circunstância que poderia atenuar o crime, né? Agora, claro, não estou dizendo aqui que nenhuma dessas circunstâncias atenua o crime, mas o que o Otifron fala, né, e Mark, acho que é importante a gente ter isso claro, é que nenhuma circunstância atenuaria o crime, né? E eu acho que é interessante essa situação, né? Enfim, ela é uma espécie de... Eu fico me lembrando de um livro da Alenka Zupančič, que se chama Ética do Real, infelizmente não tem traduzido, mas tem um momento em que ela está comentando Kant e tal, e ela fala que existe uma espécie de fetiche pela lei, né? Ou seja, que é possível, né? A lei ética, ou seja, a exigência de ser ético, às vezes ela pode ser transformada não em um objeto de responsabilidade real, mas numa situação em que a gente se esconde atrás da lei para fazer o que a gente quer, né? O exemplo que ela dá que é muito bom é tipo assim, bem, aquela pessoa, né? Você tem uma pessoa que você não gosta, aí você escuta uma coisa sobre essa pessoa que você sabe que vai machucar ela, mas que você sabe que você não precisa falar para ela, né? Aí você chega para ela e fala assim, poxa, não queria falar isso pra você, sabe? Mas, enfim, mas você sabe como é que é, eu escutei isso, eu fiquei me sentindo mal. Mas, sei lá, aconteceu X, Y, Z. E é uma coisa que deixa a outra pessoa má. Enfim, a outra pessoa ficar má, era completamente desnecessária aquela situação. E por que você fez aquilo? Né? Enfim, a Zupanchi vai falar que, na verdade, ali você tem uma espécie de fetiche da lei, né? Que você, em vez de ser ético, ou seja, em vez de você assumir que você está fazendo aquilo porque você deve, você está usando digamos assim, do imperativo ético para fazer algo que você já queria fazer, né? Então você não está sendo nem um pouco ético, mas você não está sendo ético de uma maneira meio pervertida, né? Mas enfim, o caso do Tifron parece muito isso, né? Porque parece que é mais seguir uma ideia, uma imagem de alguém piedoso do que efetivamente considerar a situação em sua singularidade, né? Parece que é isso que mais está em jogo para o Tifron. Tanto que o Tifron só consegue se prender na palavra homicida, né? Sem realmente avaliar a situação, enfim. Porque mesmo que fosse para condenar o seu pai de fato, né? E assim, só isso já é algo bastante duro, parece que isso é feito da maneira mais irresponsável possível, por meio de se esconder atrás dos deuses, né? Então, assim, é interessante, né, ver nesse momento, inclusive, a ironia do Sócrates ao perguntar sobre a natureza da acusação, né? Como se ele percebesse a loucura e a estranheza dessa situação, né? E fica ainda mais clara a desconfiança do Sócrates quando houve a certeza que o Eutífron tem para basear essa acusação, ou seja, tanto que ele responde, né, que jamais poderia ir adiante com essas acusações se não conhecesse bem a impiedade ou a piedade, né? Então, assim, Sócrates ele fica meio duvidando da situação e justamente pelo fato de que o Eutífron está bem certo, né? Isso para ele é um sinal de que talvez ele não esteja de fato assumindo a responsabilidade que é lidar com algo que não se conhece completamente, né? Inclusive, eu acho que esse é o problema da ação ética, né? Isso é uma das dificuldades, pelo menos quando a gente está ali tentando agir eticamente, né? Agir eticamente, essa questão, né, pelo menos assim, claro, aqui é um pouco de especulação cotidiana selvagem, né? Mas eu tenho a impressão que os momentos em que a gente
está mais em questão, aliás, está se pondo mais em questão eticamente, nunca são situações em que a gente está absolutamente certo o que fazer, né? São sempre aquelas situações em que a gente fica assim, fritando absolutamente, que a gente não consegue encontrar as razões para agir de tal ou tal forma, mas que a gente sente, né? Sinto que eu tenho que fazer isso, né? Pelo menos na minha maneira como eu leio Platão, eu diria que isso, de certa forma, é um sinal de participar da justiça, né? Porque a justiça é algo que te excede infinitamente. Agora, claro, né? Isso não quer dizer que só porque você age hesitantemente que você sabe e que você participa da justiça de uma maneira boa, né? A questão é que existe uma hesitância, né, que marca que você está lidando com algo que te excede, mas que também não é por isso que você vai simplesmente também fetichizar esse inefável, né? Porque eu acho que a grande questão é, mesmo que você haja nessa direção, existe uma espécie de tentativa de elaboração, enfim, existe um esforço de tentar explicitar aquilo que não aparece para você com clareza, né? Mas enfim, a gente não pode negar, né, que o pensamento platônico ele não é um pensamento assim cuja racionalidade vai significar entender todas as causas que estão em jogo. Não. Eu acho que a racionalidade tem muito mais a ver com uma espécie de conseguir se situar entre uma dimensão de uma falibilidade humana, ou seja, de fato de que a gente tem uma relação parcial com as coisas, mas também uma limitação que impede com que a gente seja plenamente um Deus, né? Então, assim, é justamente é, a, a vida entre, digamos assim, entre a ignorância e o saber, né? Enfim, a vida do filósofo, que é uma vida incômoda, né? Na verdade, é uma merda filosofar, porque é difícil, né? Enfim, não é algo fácil, tanto no sentido lógico, argumentativo, mas eu acho que também no sentido dos afetos que a gente mobiliza quando a gente filosofa, né? Porque a impressão que dá é que em nenhum momento a gente é mais perdido do que quando a gente filosofa, porque é quando a gente percebe, né, a ausência de solo para a gente se situar. Isso é uma merda, né? Não tem como elogiar isso, não tem como fazer um elogio assim, não, mas o filosofar é você se dar conta de que estar sem fundo é, na verdade, o único fundo possível. Não, uma merda isso, né? Quando você não sabe uma coisa, você fica perdido, isso não é gostoso, né? Enfim, inclusive, vou dizer para mim mesmo que continuar nessa coisa de interesse de filosofar, eu não sei, isso aí deve ser alguma espécie de relação sadomasoquista, né? Mas, enfim, continuando um pouco, né, e até para fechar essa moldura, o Sócrates ele vai pôr então uma questão para o Eutífron, né, para ajudar a livrar ele da situação. Já que o Sócrates sempre está sendo acusado de ser ímpio, e se ele trouxer o homem mais piedoso de Atenas para defender ele, né? Só que diante dos tribunais. Só que, claro, para fazer isso, o Eutífron precisa efetivamente ensinar para o Sócrates o que é piedade. E a gente já sabe aí que vai dar merda, porque não tem como ensinar porra nenhuma, né? Mas, assim, o curioso nessa situação, eu acho, é que no momento em que Sócrates se subordina no que diz respeito ao suposto conteúdo da piedade que o Eutífron domina, nesse momento que ele se põe como inferior, do tipo assim, eu não domino esse conteúdo que você domina, Eutífron, você, por outro lado, ele acaba se posicionando como alguém que exerce a piedade, né? Ao procurar estabelecer e criar um laço em comum que é o Eutífron, de modo que eles possam compreender conjuntamente os termos do problema. Eu acho, então, assim, que na medida em que ele se põe como ignorante, ele está nos termos do Eutífron, não sabendo o que é piedade. Mas na medida em que ele faz isso, ele está nos termos socráticos, exercendo a piedade, né? Então, assim, o gesto de convidar o Eutífron para um exame do seu saber é a própria piedade socrática em ação, na medida em que ela vai dar ocasião para o desenvolvimento dos dois a partir de uma reflexão sobre o que sabem, né? E, por consequência, sobre o que eles são. Então, assim, a gente vê que no plano dramático tem certos gestos que vão para além da mera investigação sobre o termo e que iluminam de outros ângulos, né? Ou seja, do ponto de vista da prática, o problema, né? Bem, no parágrafo 6, propriamente dito, a gente começa, de fato, a discussão de conteúdo, né?
E o Tífon vai começar definindo a piedade a partir do que ele está fazendo ali naquele momento, né? Ou seja, perseguindo aqueles que cometem injustiças, independente da sua relação com eles, ou seja, independente de ser parente, né? Ou seja, o que a gente tem aqui nessa piedade e impiedade é uma certa força que demanda ser seguida mesmo que vá contra as normas sociais, né? E para demonstrar que isso tem uma relação com o divino, o Tífron vai mencionar o próprio Zeus, né? Que ele vai agir assim contra o pai, né? Zeus aprisiona o Cronos, né? E então assim, o próprio Zeus, em nome da justiça divina, ele vai contra o seu próprio pai, ou seja, contra um direito familiar, né? E agora é interessante, né? Por quê? Porque isso remete, né, a um tema que percorre toda a obra do Platão. Porque o Sócrates ele vai responder a isso comentando uma certa suspeita dessa história, né? Inclusive brincando que talvez seja suspeitar dessas histórias que faça com que ele seja o tipo de pessoa que seja acusado, né? Então, assim, olha que interessante. Né? Sócrates ele suspeita desse mito que o Tífon reconta, ou dessa interpretação que o Tífon dá para o mito. E o Sócrates fala, bem, olha, talvez é porque eu estou questionando essa interpretação que você dá que eles estão querendo me levar para a forca, né? Mas é importante pensar que, ainda assim, o Sócrates ele vai levar a sério o que é dito, né? Porque, assim, não se trata de recusar completamente o apelo ao mítico. Na verdade, eu acho que o interessante é ver que justamente existe um caráter ambíguo e problemático do apoio em histórias e mitos. O problema não é tanto se apoiar nelas, né, nas histórias e nos mitos, mas tomá-las pelo valor de face, mais superficial, já que eu acho que o efeito seria a gente achar inúmeras coisas problemáticas nos mitos. Ou seja, se a gente lê os mitos como aquilo que apenas transmite a sua narrativa superficial, né, as aventuras dos deuses, a gente vai acabar vendo que os deuses são os filhos da puta, os problemáticos, sei lá o que, blá blá. Né? Ou seja, aceitar que os deuses são cheios de falhas, isso acaba sendo também, inclusive, uma das grandes reclamações que aparecem no diálogo da República. Né? Então, assim, o problema do Sócrates não é se apoiar em mitos, mas fazer como o Tífron, que lê ele superficialmente. Né? Então, assim, a gente vê aqui que tem uma coisa meio ímpia ao ler erroneamente as narrativas supostamente educativas. Né? Então, assim, não é apenas assim. O ímpio não é apenas assim agir contra os deuses, mas a impiedade aparece na própria forma de refletir sobre as histórias e imagens que chegam dos deuses. Né? É como se interpretar erroneamente os mitos fosse um problema. E por que isso seria um problema no caso de Sócrates? Bem, é o que eu falei, né? É um problema, porque se os deuses são divinos, são incríveis, são infinitos, estão do lado da justiça, etc, etc, coisas que você vai encontrar o tempo inteiro na mitologia grega, você assumir que os deuses podem fazer coisas problemáticas significa que talvez você não esteja entendendo os deuses. Né? Ou seja, significa que talvez você não está lendo os mitos corretamente, que você precisa melhor interpretá-los. E assim, isso é importante marcar porque assim, vão ter momentos na obra do Platão que ele vai se apoiar em mitos. Né? Tanto em mitos falsos quanto em mitos reais. Mas acho que a questão é sempre ver que a maneira como ele faz não é apoiando de maneira superficial, né? Como se aquilo fosse assim, uma coisa simples. Claro, não. Porque isso é justamente o erro do ignorante involuntário. Né? Então, assim, além desse subtexto dramático, né, que a gente vê dessa maneira como há essa má interpretação, é possível dizer que a resposta do Eutífron é insuficiente porque ela não responde ao que foi pedido pelo Sócrates. Né? O Sócrates pediu para o Eutífron dizer o que era a piedade, já que ele teria que saber o que é a piedade se ele supostamente foi ensinado pelo Eutífron. Mas o que o Eutífron dá são exemplos. Né? Ele fala sobre ações piedosas, mas ele não diz qual é a unidade. Né? Ele fala, bem, ser piedoso é fazer o que eu estou fazendo. Certo, mas eu não perguntei isso. Né? Sócrates vai até dizer, né? Eu cito,
Não recomendei que me ensinasses uma ou duas coisas uma das muitas. Não recomendei que me ensinasses uma ou duas das muitas coisas piedosas. Mas te perguntei por aquele aspecto próprio sobre o qual todas as coisas piedosas são piedosas. Ou seja, qual é a qualidade da piedade? Né? O que faz com que a piedade, o que faz com que eu reconheça em várias ações a piedade? Né? Qual é a coisa que se repete? Então, assim, a gente vê aqui uma diferença entre um conceito como aquilo que unifica uma série de práticas, que é o comum entre inúmeras práticas, e que, por conta disso, não pode ser meramente exemplificado. Né? Então, assim, o conceito ele tem uma especificidade que, enfim, isso não chega a ser elaborado explicitamente no diálogo, mas é o que tem em jogo, né, quando ele fala isso. É que o elemento conceitual é o que unifica as práticas no campo discursivo, é o que me permite reconhecê-las. Né? Quando eu digo que alguém é justo, é porque e eu digo que outra pessoa é justa, mesmo que a outra pessoa tenha feito outra coisa, eu estou dizendo que essas duas coisas compartilham de alguma coisa. E é isso que o Sócrates quer saber. Né? O que ele procura, e aqui a gente vê que isso já é, digamos assim, o filosofar, é aquilo que une uma certa multiplicidade e que, por sua vez, pode servir de medida para avaliar posteriormente se as práticas são conforme ou não a essa medida. Né? Ou seja, filosofia não é só uma atividade contemplativa que procura entender os conceitos. Né? Ela tem uma função de tornar o mundo mais navegável, de fornecer critérios para orientação que permitam você julgar suas ações e agir de acordo com isso. Né? Então, assim, a gente vê que, de novo, né, não é por bobeira e preciosismo que o Sócrates está perguntando isso. Né? A gente tem que pensar no contexto do diálogo. Ele supostamente vai ser examinado e questionado, e ele supostamente vai dizer que ele aprendeu, ele não pode ser impiedoso, né? Ele não pode ser condenado por corromper os jovens, porque o homem mais piedoso de Atenas ensinou para ele que é piedade. E aí o Sócrates, nesse momento, ele teria que ser capaz de reproduzir o que é a piedade. Né? Ou seja, quase como se o Sócrates projetasse essa insuficiência, né? Dizendo assim, olha, imagina se tem outro Sócrates ali no tribunal. Eles vão falar que eu não sei o que é piedade, logo eu posso ser condenado. Né? E é por isso que o Eutífron ele vai fornecer uma segunda definição da piedade. Né? E essa definição é muito problemática, né? A gente começa a trabalhar ela e ela começa a se dissolver na nossa frente, e aí a gente continuaria na semana que vem. Mas a gente vai ainda comentar ela um pouco antes. Né? Bem, o Eutífron vai dizer: a piedade é o que é agradável aos deuses, e a impiedade o que não é agradável aos deuses. Ou seja, Sócrates vai examinar essa hipótese, né? Que piedade tem a ver com você agradar aos deuses. E a princípio parece uma boa definição, né? Inclusive a gente falou mais cedo, né, que a definição de piedade que vai circular e que vai ter algum sentido real vai ser a de participar do trabalho dos deuses. E bem, participar do trabalho dos deuses parece uma forma de agradar a eles, né? Mas o problema é que o Sócrates ele vai justamente retomar uma coisa que o próprio Eutífron já tinha dito, né? Que os deuses estão em desacordo entre si. Né? Ou seja, Sócrates vai retomar a ideia que os deuses estão em desacordo e vai tentar entender sobre o que eles poderiam discordar. Porque, por um lado, não se pode entrar em desacordo sobre coisas que são objetos de medida, né? Como, por exemplo, peso. Né? Não existe desacordo entre isso porque basta olhar a balança. Né? A gente vai discordar apenas de coisas que não têm medidas absolutas, né? Como, por exemplo, valores, né? A justiça, a beleza. Essas são as coisas que são frutos de discussão. Né? São justamente as coisas que articulam as nossas vidas. Então, assim, nesse sentido, qualquer desentendimento entre os deuses só pode ser sobre esses temas. Alguns deuses achariam que certas coisas são justas e outros vão achar que outras coisas são justas. Né? A gente vê isso na Ilíada. Né? A Ilíada é uma disputa entre os aqueus, né, e os troianos. Então, assim, entre os gregos da linhagem do Agamenon, do Aquiles, do Odisseu, e os troianos, né, que, enfim, que são meio elencos, mas, enfim, os troianos que vão estar sendo, enfim, são outro povo. Né?
Mas, enfim, os troianos, eles são apoiados por certos deuses e os aqueus por outros, né? Tanto que na Ilíada a gente vê, em alguns momentos, os deuses interferindo na trama, né? Inclusive, isso é um dos grandes, assim, digamos assim, problemas do filme Troia, que é um filme absolutamente maravilhoso, de tão ruim que é que eles simplesmente apagam os deuses da trama, né? Isso aí realmente eu acho muito triste. Mas, enfim, como diz o Sócrates, né? Esquece Troia, esquece o Brad Pitt como Aquiles. Alguns deuses eles vão achar certas coisas certas, outros vão achar outras, logo você vai ter desacordos entre eles, né? Então a gente vai ter uma argumentação do Sócrates que é da seguinte forma, né? Primeiro você tem uma premissa que é os deuses discordam entre si, como os mitos mostram, né? Segunda coisa é que só é possível se discordar sobre algo que não se tem medida. Com a conclusão, há coisas que são amadas e odiadas por deuses diferentes, né? Ou seja, há valores que variam de acordo com os deuses. O resultado disso traça um contorno não sobre a qualidade da piedade, mas sobre o que pode ser ímpio ou piedoso dependendo do Deus. Ou seja, essa definição do, do Tifron, ela não diz o que é piedoso, né? Mas ela diz o que pode ser objeto de piedade ou impiedade, né? Por quê? Porque o que é agradável para alguns deuses é desagradável para outros, né? Então, a gente meio que continua perdido. A gente, claro, a gente avançou, né? Porque a gente conseguiu, pelo menos, discernir um certo contorno de onde estaria a solução, mas a gente continua sem saber exatamente o que faz com que é piedade, porque, na verdade, parece meio paradoxal, né? E eu acho que o importante notar, né, é que o problema talvez aqui não esteja apenas na aporia, né? Mas a dificuldade da questão talvez esteja no fato de que se esteja interpretando os mitos sobre os deuses de maneira superficial, né? Ou seja, de que os deuses de fato discordam entre si. Algo que para o pensamento platônico não faria muito sentido, já que justamente os deuses são perfeitos, são incríveis, são lindos, harmoniosos, né? Então não poderia acontecer isso, né? Mas, enfim, avançando um pouquinho mais, já chegando assim no fechamento, no caso, não teria então se falado daquilo que é apenas piedoso, mais do que pode ser piedoso para uns e não para outros. Ou seja, o próprio Sócrates ele vai tentar projetar essa conclusão na situação do Tifon, que segundo alguns deuses a sua ação estaria sendo piedosa, né? Mas na mesma medida ele está fazendo um inimigo com o Cronos ou Urano, né? Que é quem é punido. De modo que nessas circunstâncias você nunca está agradando integralmente aos deuses, porque sempre vai ter um Deus que vai poder discordar, né? E nesse ponto a gente vê que o Eutífron começa a emendar a definição que ele dá para responder ao que o Sócrates fala, né? Isso é interessante, né? Porque assim, você vê que o discurso elaborado, né, organizado, ele pode obrigar certas pessoas a admitirem ou alterarem suas posições, a fim de não ficarem numa situação feia, talvez, né? Eu tenho pensado muito nisso, né, que as circunstâncias, as condições do diálogo têm a ver com a etiqueta, tem a ver com querer parecer uma pessoa respeitosa, né? Com cumprir ritos sociais. Então, assim, acho que é interessante, porque se o Eutífron começa a emendar a definição, não é porque ele foi convencido. É porque o Sócrates falou certas coisas que obrigam ele, já que eles estão, enfim, pelo menos numa certa relação de civilidade, obriga ele a reformar o que ele diz, né? Ou seja, que ninguém discordaria que quem age injustamente matando não deve ser punido, né? Na verdade, isso que o Sócrates diz, né? Sócrates rebaixa, ninguém de fato discorda disso, né? Ou seja, não é isso que é um objeto de disputa, que quem matou, não, quem fez merda deve ser punido, não é isso. Se os deuses têm disputa entre si, elas seriam sobre as coisas que não têm medida prévia, né? Ou seja, o mais adequado seria dizer que o que se debate efetivamente é que o que é mal ou bom, o que é justo ou injusto,
isso está em suspenso. Isso não tem uma medida prévia, né? Então, assim, as pessoas discutem isso, se elas são ou não más, e nunca se o mal deve ser punido, né? Ou seja, se o justo ou o injusto deve ser punido, se o injusto deve ser punido, não é o que é discutido, mas discute-se, a minha gata pulou aqui de repente, mas discute-se o que é justamente o justo ou o injusto. Enfim, então assim, o que essa correção mostra, né, é que a definição inicial é limitada, mas que os seus limites têm a ver com a incapacidade de obter uma conclusão firme, né? Ou seja, como também o próprio fato, como também o fato de que a própria visão problemática dos deuses está contaminando o argumento, porque não tem saída, né? Você é obrigado a... O que você faz diante dessa situação, né? Então, assim, retornando à situação do Eutífron, ou seja, retornando ao caso concreto de que o Eutífron está com o pai, o Sócrates vai perguntar para ele sobre que prova ele tem de que no caso específico que ele está envolvido, né, que aquilo é inequívoco, ou seja, de que não paira dúvida de que o homicídio foi injusto. Que prova divina que ele tem? Ele pede a prova, então, que demonstraria a própria piedade do Eutífron, ou seja, a própria ideia, ele pede a prova que marcaria que o Eutífron tem o critério adequado para julgar o que é piedoso e o que não é. Né? E assim, de novo, é interessante o contraste dramático, porque o Eutífron ele está tão certo da sua piedade, de dominá-la positivamente, mas ele nunca consegue apresentá-la. Né? Ou seja, ele está certo que ele sabe, mas ele nunca consegue apresentar as suas provas. Enquanto Sócrates é alguém que de fato segue o seu daimon, né? E nem por isso deixa de performá-lo na ação constantemente. Ele está o tempo inteiro provando. Sócrates, na medida em que ele age, que ele dialoga, que ele pergunta, que ele investiga a ignorância, ele está efetivamente fazendo o que o daimon dele falou. Né? Então, assim, o Sócrates prova ao longo de todo esse momento a piedade, ou seja, sua participação no trabalho divino, na medida em que ele procura levar ao cabo a demonstração da ignorância e a elaboração de uma reflexão em conjunto, que é justamente o que ele faz nessa situação de exame. Né? Então você vê como a situação, como o elemento dramático, ele tem algumas coisas assim que são interessantes que marcam sobre o que está acontecendo no diálogo, que é para além da simples aporia. Né? Talvez não seja à toa que o Eutífron não consegue dar uma definição de piedade, porque ele próprio não é piedoso. Né? Ele próprio está longe dessa atividade, enquanto Sócrates está, ao mesmo tempo, performando, né, de alguma forma, o que seria a piedade. Bem, gente, a gente vai parar por aqui, né? Ou seja, foi um comentário até o parágrafo 10, mais ou menos. Teve um barulhinho aí que umas pessoas estavam fazendo coisas na rua, mas eu espero que não tenha atrapalhado muito. Mas, semana que vem a gente continua e semana que vem... Bem, semana que vem a gente se vê, né? Eu vou depois dar os detalhes para vocês. Bem, gente, até a próxima. Até mais.